transformar, mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária, com a presença de duas pessoas bastante especiais no programa de hoje. E é isso então que eu vou tecer neste momento, né? O programa então vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico, tema esse que fez parte do 3º Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação, o CONIGT, realizado de 2 a 8 de outubro. Para isso, temos o prazer de receber o professor Jorge Fernandes dos Santos, engenheiro brasileiro radicado na Alemanha e que tem contribuído com a ida de outros estudantes brasileiros para aquele país, inclusive da URI. Contamos também com a presença do professor Arthur Beskov, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, que já desenvolveu parte de seus estudos na Alemanha, no instituto onde atua o professor Jorge. Professores, bem-vindos e obrigado pela presença, por aceitarem o nosso convite. Em primeiro lugar, professor Jorge, o senhor foi um dos conferencistas do Congresso quando falou sobre desenvolvimento tecnológico, industrialização e comercialização de tecnologias. Qual é o papel da universidade e da pesquisa quando se fala nisso? A universidade e a pesquisa, não só por ideias próprias desenvolvidas dentro do centro ou da universidade, mas também através de contatos com a indústria, tem um potencial muito grande de gerar ideias para solucionar problemas que são passados a nós pela indústria em geral, ou mesmo pela leitura da literatura. E nós temos a capacidade, porque bem ou mal, nós temos a liberdade de pesquisa. Então, nós podemos pegar um tema que nos parece, ou que é dentro da nossa área de conhecimento e que tem uma certa atratividade científica também, e se dedicar a esse tema. A indústria em si também faz a mesma coisa, mas mais focada diretamente a problemas ou produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, nós temos essa liberdade de pesquisa e esse contato com outros pesquisadores e com a indústria que nos permite, então, trabalhar em cima dessa inovação. A sua pergunta foi por quê? Evidentemente, nos falta, em geral, e na Europa isso está cada vez sendo tratado com mais seriedade, é um processo de transformação dessa inovação, dessa ideia que foi gerada dentro de um ambiente universitário, dentro de um ambiente de pesquisa, num produto, numa solução. Isso ainda nos pega, e esse é o tema que eu apresentei na nossa palestra, que foi uma inovação nossa e o que nós sofremos, literalmente, até chegar a um produto comercial. Até porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente sofre muito com essa questão, hoje até nem tanto, mas de boas ideias ficarem incubadas lá na graduação, porque as pessoas não dão sequência ou às vezes até não têm oportunidade de aplicar isso. Justamente. Esse é um problema mundial e acaba dependendo, como tudo na vida, das pessoas, né? Tem que ter alguém que quer
e essa pessoa que quer, por uma razão que às vezes não é muito clara, pega essa ideia que está na gaveta e empurra isso para frente com uma motivação muito grande e acaba virando alguma coisa, mas nem sempre essa pessoa está disponível em todos os casos. Certamente, muitas ideias e inovações ficam numa gaveta por falta de uma força que, na forma de uma pessoa, que pega isso, não, esse é meu filho, e vá para frente. Professor, apenas para situar os nossos telespectadores, qual é esse instituto na Alemanha, onde se localiza e que atraiu o professor Arthur e mais alguns acadêmicos da engenharia mecânica? Nós somos um centro de pesquisa que se chama Helmholtz Zentrum Gestart. Nós somos parte da Helmholtz Association, que é uma associação que, por assim dizer, opera 18 centros de pequeno, médio e grande porte, centros de pesquisa na Alemanha, e nós somos um desses 18, com um número de aproximadamente 1.100 funcionários, trabalhando na área de meio ambiente, voltado à pesquisa de problemas ambientais em regiões costeiras, porque nós ficamos próximos a Hamburgo, a 80 quilômetros da costa da Alemanha, ou seja, essa proximidade auxiliou esse contato, esse desenvolvimento com relação à pesquisa ambiental em regiões costeiras, e a parte de materiais, que é a parte mais forte. A parte de materiais, de pesquisa de materiais, ocupa 2/3 dos recursos do centro de pesquisa, e 1/3, então, fica por parte da pesquisa ambiental. Professor, o senhor atua na Alemanha, nesse instituto que tem todo esse respaldo e é conhecido mundialmente, mas que pesquisas são desenvolvidas ali e qual a importância que elas têm, uma vez que essas pesquisas, esse instituto tem despertado tanto interesse, não só nos acadêmicos brasileiros, acadêmicos do mundo todo, inclusive aqui da URI? Nós trabalhamos na área de materiais em 5 campos diferentes. Na área de metalurgia mecânica e soldagem, uma área de desenvolvimento de ligas de magnésio e aplicação dessas ligas também, desenvolvimento de ligas biometálicas, ligas metálicas para aplicação no ser humano, uma área que trata de células de hidrogênio e uma área de metalurgia física pura, que usa instrumentos como fontes de nêutrons e fontes de síncrotron para analisar a estrutura da matéria em detalhe. O que nos caracteriza é o fato de que nós somos orientados a conduzir 50% de pesquisa na área fundamental e 50% na área aplicada. Ou seja, essa mistura é relativamente atraente, porque na Alemanha a estrutura se você for analisar o cenário de pesquisa na Alemanha, a Alemanha tem um instituto só dedicado à pesquisa pura, que se chama o Max Planck Institute, que são um número grande de institutos com áreas específicas, que são pessoas que estão trabalhando no que vai acontecer daqui a 50 anos. E tem do outro lado os Fraunhofer Institute, que são institutos que trabalham diretamente em contato com a indústria. Ou seja, esses institutos trabalham em soluções imediatas, de problemas imediatos da empresa. E nós somos uma ponte entre essas duas áreas, ou seja, da pesquisa pura e da pesquisa aplicada. O que aumenta muito a atratividade, né? Nós podemos resolver não os problemas imediatos que são resolvidos pelo Fraunhofer, mas podemos nos dedicar a problemas de médio a longo termo para a solução, né? Ou tratar de problemas que tenham uma solução imediata, mas que tomem um tempo até se chegar no objetivo que se procura. Professor Arthur, esse trabalho importantíssimo para o desenvolvimento da pesquisa e das soluções para a sociedade foi o que atraiu o senhor e os
consequentemente, posteriormente, os nossos acadêmicos para realizarem os seus estudos também nesse instituto? Com certeza. Cheguei em Erechim por volta do final de 2008 e comecei a entender um pouco a região. Já havia trabalhado com alumínio e com tecnologias em ligas de alumínio em alguns momentos e sempre fui muito fascinado por esses materiais que são leves. Vendo que dentro de Erechim existe uma indústria de transporte, né, que fabrica veículos de transporte que utilizam alumínio, comecei a entender um pouco das dificuldades que essas indústrias tinham. Percebi que o alumínio é uma solução bastante atual para ser aplicado nessas indústrias e eles tentam fazer isso com uma grande dificuldade. A vantagem da utilização do alumínio é que ele pesa 1/3 do peso do aço, né? Então tem uma massa 1/3 da do aço. Se a gente conseguir fazer um veículo com a estrutura toda de alumínio, nós vamos poder ou carregar mais peso, né, carregar mais massa, ou consumir menos combustível para transportar determinada quantidade de carga. E vendo as dificuldades, a maior dificuldade que as empresas têm é o processamento desse alumínio no processamento das chapas, que é fazer as uniões, as soldas, né, conseguir construir as estruturas de maneiras que elas fossem resistentes e duráveis. Vendo todo esse cenário, pesquisando um pouco e conversando também com a URGS, né, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente descobriu que existia esses processos de soldagem por fricção, que era um tema interessante, atual. Comecei a estudar ele já com um aluno fazendo seu trabalho de conclusão em cima disso, já em 2010, então essa pesquisa levou 2 anos e meio, mais ou menos, esse entendimento do qual assunto que a gente ia abordar, e conhecemos daí o Instituto na Alemanha. Então, em junho de 2010, viajei pela primeira vez para lá, para fazer já, né, fizemos alguns estudos lá, por curto prazo de tempo, foram apenas 2 dias ou 3 dias que eu estive lá, onde a gente fez a união de algumas chapas, voltei conhecendo melhor esse processo e consegui reproduzir de uma forma um pouco mais simples, mas dentro do nosso contexto regional, esse processo. E a partir dali a gente veio construindo e fazendo diversos trabalhos de iniciação científica, de pesquisa, buscando adequar o processo que lá estava à nossa indústria local. Em 2014 conseguimos ter resultados muito bons, foi o momento que eu retornei para a Alemanha, onde conseguimos firmar um convênio, né, entre a URI e o Instituto, e aí sim começa oficialmente o intercâmbio dos nossos acadêmicos para irem realizar estágios supervisionados lá, então os estágios de final de curso. Lembrando novamente que é um centro de pesquisa, então não é um centro de ensino, é uma empresa de pesquisa. Nós no Brasil não temos essas políticas de ter empresas de pesquisa, então para nós isso não existe no Brasil, mas esses alunos foram para lá e eles recebem um valor de estágio, como se estivesse trabalhando em qualquer indústria aqui da região, e ficam num período de 6 meses e depois retornam, né, concluem seu curso e tentam, né, aplicar essas tecnologias dentro das indústrias aqui da região. Professor Arthur, as empresas aqui da região, elas já conhecem esses processos, já têm aplicado e já têm resultados com essas aplicações? É uma tecnologia relativamente nova, né, e muito nova até para o Brasil. Então, sim, já tem algumas indústrias que conhecem, que têm interesse em aplicar em algumas peças. A meta até o final do ano era ter peças para uma determinada empresa já soldadas, mas talvez a gente ainda vá prorrogar um pouco mais o prazo em função das dificuldades que a gente venha encontrando. Saber se realmente a gente vai conseguir fazer ou entregar um produto, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, que tenha esse processo já embutido, é um pouco difícil de dizer hoje. Mas a meta né, em mais 1 ano ou 2, ter já algum produto que tenha o processo de soldagem funcionando. Essa é uma função, né, professor, da própria empresa, né? A universidade encontra a solução, mas a aplicação comercial seria, no caso brasileiro, mas na Alemanha me parece que é um pouco diferente, né?
Não, ao fim e ao cabo, são semelhantes. São situações semelhantes, porque tem considerações econômicas, financeiras. Uma indústria já tem um parque de máquinas que funciona, com pessoas treinadas, qualificadas para operar, ou seja, uma transformação, uma modificação de um processo, ela não acontece. Para acontecer tem que haver razões muito fortes, né, que façam as pessoas a considerarem, levem as pessoas a fazer uma viabilidade econômica dessa transição e, se positivo, então, implementar. Isso é uma coisa normal. Essa transição tem sido, inclusive, cultural. A gente nota aqui no Brasil, hoje, por exemplo, as empresas incentivam muito seus funcionários, que no caso a gente teve alunos também, que foram para a Alemanha, para esse centro, fazer as pesquisas com o auxílio de uma empresa local. A própria empresa viu essa necessidade e auxiliou. Então, existe uma transição cultural também de entender isso, que a universidade é parceira das empresas e que está promovendo o desenvolvimento. O problema é realmente você apresentar a empresas propostas ou soluções que, a princípio, sejam menos custosas do que as que existem. Só assim é que nós conseguimos colocar uma inovação dentro do processo industrial numa empresa, né? Uma solução que seja excelente do ponto de vista técnico, mas que acarrete um custo maior do produto, ela vai esperar. Evidentemente, chega a um ponto onde exigências políticas, exigências de normalização ou regulamentação forçam essa modificação. Então, há um controle, por exemplo, na emissão de gases. Como o Arthur falou, se nós tivermos carros mais leves, isso acarreta uma redução do consumo. E, com isso, uma redução da emissão. Então, se vem uma lei de cima para baixo que chegue para as operadoras ou construtoras, fabricantes de automóveis e fale, olha, a partir do ano X, vocês têm que ter uma redução de 20%, 30%, 40%, então alguma coisa vai ter que acontecer. Porque se continuarem do jeito que estão, não vão chegar lá. É uma cadeia. Então, isso força uma modificação, né? O que libera, então, esse medo de gastar dinheiro e investir numa solução nova, né? O Brasil está vivendo uma situação bastante interessante e importante, que foi o corte de verbas significativas para a pesquisa. Como é que se dá na Alemanha? O governo incentiva? Como as empresas apoiam? De onde vêm os recursos? Olha, isso é uma coisa fascinante e é uma característica da indústria, da sociedade alemã. A sociedade alemã é uma sociedade técnica, uma sociedade que aprecia a técnica, uma sociedade que aprecia a pesquisa. Então, nós já comentamos isso aqui com o Arthur, a sociedade como um todo politicamente suporta e força o governo, independente da cor, a continuar os investimentos na área de pesquisa e educação. Então, é uma coisa cultural. Cultural mesmo. Não é à toa que a Alemanha ela é referência na área de tecnologia, inovação, engenharia. Os melhores centros de pesquisa também estão lá. Quem sabe por isso que o professor está lá há 31 anos, né? Só para complementar, eu estou há 31 anos na Alemanha. O nosso orçamento de pesquisa do centro nunca foi reduzido. No ano de 1989 e 1990, que foi o ano da reunificação das duas Alemanhas, por causa dos custos enormes que foram verificados após a unificação, que foram constatados com dívidas da Alemanha Ocidental e a necessidade de um programa de criação de infraestrutura que não existia na época.
Então, o nosso orçamento foi congelado por um período de 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Não, 2 anos, 3 anos. Mas nunca reduzido. Nunca reduzido. Professor, e por que razão o senhor foi para a Alemanha? E por que está lá tanto tempo? Não é pela cerveja, não né? Seria pelo menos uma razão que todos entenderiam. Mas valeria a pena, né? Sim. Não, eu fiz o meu doutorado na Inglaterra e quando eu retornei para o Brasil, eu retornei num período muito duro. A situação econômica do país estava numa fase de transição e com isso conseguir um emprego no Brasil foi muito difícil. Eu consegui um emprego porque durante o meu doutorado na Alemanha eu fiz um curso de mergulho e era credenciado como mergulhador profissional. E eu, depois de procurar 4 ou 5 meses empregos em áreas de engenharia, e sem sucesso eu consegui um emprego como supervisor de mergulhadores para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. Eu comecei a ficar com vergonha de viver dos meus pais, né, com 25 anos, sei lá, 26, 27 anos, dependendo dos meus pais para pagarem o aluguel, o condomínio e essas coisas todas. Então eu peguei esse emprego, mas a coisa evoluiu, evidentemente, porque as pessoas nessa empresa de serviços se realizaram lá que eu tinha competências também na área de engenharia, e então eu fui cada vez mais indo mais para o corpo técnico, mas um processo muito lento e as coisas não andavam. E eu, em discussão com pessoas ligadas também ao financiamento de bolsas e ao sistema de educação nosso, eu falei, olha, eu não posso continuar aqui que eu estou emburrecendo, literalmente, eu tenho que continuar de uma forma ou de outra. Então, eles me encorajaram a aceitar um convite da Alemanha para fazer um período de pós-doutorado de 2 anos. Então, eu fui chamado para a Alemanha com uma bolsa de 2 anos, uma bolsa alemã, e depois ela foi prorrogada por mais 2 anos, e depois eu acabei sendo incorporado ao corpo técnico-científico do Centro de Pesquisas e fiquei até lá, até hoje. Professor, estamos chegando no final do nosso tempo aqui, passa rápido, não parece, mas passa rápido. Eu queria que o senhor deixasse uma recomendação, alguns conselhos, se é que se pode chamar dessa forma, aos nossos estudantes. Existe alguma receita para se chegar ao sucesso profissional? A sua receita foi dedicação e dedicação. Né? Não existe atalho para o sucesso. Não? Existe, evidentemente, pessoas com, sei lá, um nível de inteligência superior ou uma formação excelente, a gente nunca sabe, que talvez sem esforço, sem dedicação, eles cheguem ao sucesso ou atinjam o sucesso. Eu acho que para a maioria, todos nós aqui, o caminho é o trabalho, a dedicação, a seriedade, e é por aí que vai a coisa, né? A motivação, o foco naquilo que a gente faz, a tentativa de fazer o que a gente faz, fazer o melhor possível, né? Colocar o apelo a nós mesmos, levantar a nossa meta o maior possível. Nós temos que alcançar, não adianta colocar a meta onde a gente não consegue alcançar, porque isso gera uma frustração enorme. Mas colocar a meta onde nós ainda conseguimos alcançar, mas o mais alto possível. E é por aí que a coisa vai, é por aí que sai. Em geral, eu acho que não existe um atalho para o sucesso. É só trabalho. Professor Arturo, uma última questão também ainda dá tempo. Talvez esse desejo manifestado pelo professor, esse esforço dele, pode ter sido exemplo também, como o senhor fez também, indo para a Alemanha em busca de novos conhecimentos, para estes alunos que estão indo para lá? Com certeza. Né? Ainda existe um pouco de resistência dos nossos alunos, medo talvez, né? Porque a gente está numa cidade do interior, numa universidade pequena, e então eles têm um pouco de resistência e de medo de ir. Mas todos que foram se inspiraram, se motivaram em ir atrás de algo melhor,
né, algo inovador, algo que uma cultura diferente, e quando voltaram, todos disseram a mesma coisa. Como não tem uma fila enorme de alunos querendo ir fazer isso que a gente fez, né? Porque é uma vivência, uma aprendizagem muito, muito diferente do que nós temos aqui no nosso país. Professor, nosso agradecimento por nos transmitir esses conhecimentos, e esperamos que as suas ideias, as suas colocações tenham influenciado positivamente os nossos acadêmicos e todos os nossos telespectadores aí que vislumbrem e tenham uma noção de como chegar lá. Nós queremos que o Brasil desenvolva, assim como a Alemanha está nesse estágio, e que bom que temos brasileiros contribuindo com o sucesso da Alemanha. Grato, professor, grato, professor Arthur, Fernanda, nossos telespectadores também, o nosso agradecimento por nos prestigiarem em mais uma edição do Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Matrículas abertas.